Hoje é dia de mais um Reddit do Medo, que é aquele quadro onde eu conto histórias em primeira pessoa e vocês me falam o que vocês acharam dessas histórias. A primeira história, gente, inclusive, é um caso completo. Eu fiquei até duvidando se essa história aconteceu de verdade, mas aí eu quero saber o que vocês acham. Então, bora começar. Ê! Estranho. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Tô com outra caneca porque a caneca oficial tá suja, eu não queria lavar. A primeira história de hoje se chama Sem Saber, Sair com o Assassino antes dele ser preso. Essa história aconteceu há mais ou menos 11 anos atrás, quando eu tinha 18 anos de idade. Que foi quando eu me mudei para um condomínio perto da minha faculdade. E, basicamente, a maioria das pessoas que moravam nesse condomínio tinham a minha idade, mais ou menos. Eu não conhecia um único ser humano, então eu tava aproveitando qualquer oportunidade de fazer novas amizades, conhecer gente da minha idade. E o principal ponto de encontro desse condomínio, desse lugar que eu morava, era a piscina. Porque aí o pessoal ficava lá de boa, relaxando, tomando um solzinho. E eu aproveitei pra conhecer muita gente nessas minhas idas à piscina. Eu não virei grande amiga, assim, dessas pessoas, mas a gente se conheceu, aí a gente se via sempre na piscina, acabava que a gente ia pro apartamento uns dos outros, pra beber um pouquinho, fumar um pouquinho. E era um ambiente, assim, gente, muito suave, muito divertido. Mas tinham 3 pessoas que eu me aproximei bastante nessas idas e vindas na piscina, que foram a Sarah, o Mike e o John. Teve até certo dia que, depois da gente passar o dia na piscina, a Sarah resolveu ir lá pra casa e fomos eu, a Sarah, minha namorada, e a gente foi lá conversando, bebendo, um dia normal, tranquilo. A Sarah era muito bacana. No dia seguinte, a gente foi pra piscina, de novo, eu e minha namorada. Foi um dia normal, apesar de que a gente notou que tava mais vazio. Tava mais vazio do que o costume, assim. Só que tinha umas 10 pessoas lá ainda, então a gente nem percebeu muito, a gente só curtiu o dia. Chegando em casa à noite, a gente recebeu uma ligação. Minha namorada atendeu e quem tava ligando era um dos nossos amigos. A minha namorada atendeu o telefone super de boa, super fazendo brincadeira, sabe? Porque era um amigo nosso e tal. Só que aí a expressão dela começou a mudar. Ela começou a regalar o olho e começou a perguntar assim: você tá falando sério? Não, sério? Você tá falando sério? E eu, gente, sou uma grande fofoqueira. Eu já fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Não estou entendendo. Me conta, pelo amor de Deus. Quando ela desligou, ela me disse que a polícia tinha encontrado a Sarah. Ela tava sem vida, tava morta no apartamento do Mike. E o Mike tinha desaparecido. Gente, foi uma loucura. Vocês devem até imaginar, sabe? Eu tava no dia anterior com a Sarah. Eu perguntei pra minha namorada se nosso amigo tinha falado mais alguma coisa. Ela falou que não tinha entendido muito bem, tava muito confuso, e a gente acabou indo dormir. No dia seguinte, a gente foi pra piscina de novo, até pra encontrar os nossos amigos mesmo, sabe? Pra ver o que tava acontecendo. E o John e a noiva dele estavam lá. Todo mundo tava chocado. Ninguém tava acreditando. Até porque a Sarah e o Mike, gente, eles eram pessoas super queridas. Sério, assim, eles eram maravilhosos. O Mike era um amor de pessoa. Eu lembro que ele foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei no condomínio. A gente conversou, ele me deu cerveja, a gente ficou conversando, ele contando umas histórias dele. Ele era muito bacana mesmo, sabe? E assim, nada fazia sentido. Nada fazia sentido, porque o que a polícia tava suspeitando, o que parecia que tinha acontecido, era que o Mike tinha tirado a vida da Sarah, ficou desesperado e fugiu. Não dava pra acreditar, gente, sério, não dava. E também não tinha como ter certeza, porque o Mike tava desaparecido. Até então, a gente não sabia, não dava pra saber nem se ele tava bem. Passou-se ali uns 2 meses, mais ou menos, eu tava no meu apartamento tranquila e a minha namorada me ligou. Ela tava desesperada, assim, tava super esbaforida e falou pra eu ir desesperadamente rápido para o apartamento da nossa amiga, porque ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia acreditar no que tinha acontecido. Chegando lá, tinham 2 meninas que a gente tinha conhecido na piscina também, e uma delas tava chorando muito, assim, chorando muito mesmo. Aí na hora que eu cheguei, entrei no quarto, a minha namorada fez sinal pra eu sair, assim, que ela queria falar comigo, e a outra menina ficou consolando a que tava super desesperada. E aí a minha namorada acabou me contando o que tinha acontecido. Essa menina que tava super desesperada, ela tinha acabado de voltar da polícia. Ela foi chamada lá pra fazer o reconhecimento de um corpo. Esse corpo tava completamente desmembrado e era o corpo do Mike. Ele foi encontrado no esgoto e como que a polícia soube que o corpo estava lá? Porque o John contou pra polícia. Acontece que o John tava noivo. Lembra que eu falei que eu fui encontrar no dia seguinte o John com a noiva dele? Então, ele tava noivo, mas ele não tinha dinheiro pra fazer o casamento. E ele descobriu que o Mike tava guardando dinheiro. Então, ele tinha ali uma reserva e o John resolveu
matar o Mike para poder ficar com o dinheiro dele. O John, ele era estudante de artes cênicas. Aí um dia ele chamou o Mike pra ajudar ele a carregar algumas coisas pesadas ali no teatro. E quando o Mike ficou de costas, o John foi e atirou na cabeça dele. Daí ele pegou o corpo do Mike, levou pra outro lugar, desmembrou, jogou no esgoto, pegou o celular do Mike e foi pra casa do Mike. Chegando lá, ele mandou uma mensagem pra Sarah falando que eles precisavam conversar pelo celular do Mike. E a Sarah foi, né? Ficou desesperada. O que ele quer falar comigo? Quando chegou lá, o John estava escondido e atirou na Sarah. Com isso, ele fugiu e o Mike ficou como o principal suspeito da morte da Sarah. E ele estava desaparecido, ninguém sabia dele, então tava aí essa investigação, mas ele era o principal suspeito. O John foi pego porque ele pagou um menino pro menino ir lá e sacar o dinheiro da conta do Mike. Só que aí a polícia rastreou na mesma hora, pegou esse menino e esse menino caguetou, né? X-novou o John. Daí a polícia foi atrás do John, ele tava na despedida de solteiro dele, e assim que a polícia pegou ele, ele já admitiu tudo. Inclusive, a noiva dele também ajudou ele a esconder algumas evidências do crime e ela também foi condenada à prisão. Essa história é muito violenta, ela me marcou muito até hoje, assim, ela mexe muito comigo, mas o que mais me deixa intrigada com essa história toda é porque esse cara, que eu considerava meu amigo, sabe, meu colega, ele tinha tirado a vida de 2 amigos meus e tava no dia seguinte lamentando na piscina junto com a gente, sabe? Ele tava lá, triste, fingindo que nada aconteceu. Fim da primeira história! E aí, gente? E aí, o que vocês acham? Eu quero saber o que vocês acham, porque eu tenho aí algumas opiniões. Vocês acham que era uma fanfic criminal muito bem embolada ou que foi uma história que realmente aconteceu, de fato, é isto? Assim, eu não sou ninguém pra duvidar. E eu sempre trago as histórias aqui levando em consideração que tudo aconteceu. Porque se a gente for botar em consideração que é fanfic, algumas coisas, basicamente tudo vai ser fanfic. Nesse caso, eu acho que ela fanficou um pouquinho, mas se isso realmente aconteceu, essa história é muito pesada, sabe? É muito pesada mesmo. Mas também a gente tá aqui duvidando, mas é uma história que pode acontecer, sabe? É uma coisa que pode acontecer. Mas enfim. Estamos aí. O que você acha, Vitor? Aconteceu ou não? Não aconteceu? Você tem certeza? Absoluta. Não, muitos detalhes. Muitos detalhes, né? É, tem isso. Muitos detalhes. Mas assim, é uma história que poderia acontecer. Aquelas, né, que vai agora na internet procurar se tem alguma notícia, alguma matéria, alguma coisa. Porque dá pra ter uma noção aí de tempo. Porque a mulher falou que tinha acontecido há 11 anos atrás. Então, ó, já dá pra ver a data da publicação da história. Vou procurar, gente, depois, tá? Depois eu falo com vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha, se essa história é verdadeira, se não é. E aproveita que você já vai baixar um pouquinho aqui. Já confere se você tá inscrito no canal, tá bom? Que é muito importante. A gente tá muito feliz que a gente atingiu 2K, mas a gente quer crescer mais ainda. Obrigada. E vamos para a próxima história. A próxima história se chama Experiências que eu tive ao crescer na minha casa da infância. Eu e a minha família moramos numa casa muito bonita entre 2006 e 2015, numa cidade que tinha muito minério de carvão. E lá a gente tinha um porão enorme, que era todo mobiliado e eu passava a maior parte do meu tempo lá, gente, porque tinha brinquedo, computador, televisão, tinha tudo pra fazer minha felicidade lá. E por isso, lá também era o lugar que eu e meus amigos, a gente costumava ficar. Quando eles iam lá em casa, a gente ficava lá a maior parte do tempo. Daí um dia, eu e meu melhor amigo, a gente tava no porão. A gente tinha entre 10 ou 12 anos. E aí, a gente sempre gostou muito dessas histórias paranormais, fantasmas, coisas sobrenaturais e tudo pão. E a gente achou que seria muito divertido procurar fantasmas. Porque era uma cidade que tinha essa história, né, de mineração e tudo mais. E a gente queria achar fantasma. Era isso que a gente queria fazer. Inclusive, é muito importante que eu diga que eu tinha uma amiga que toda vez que ela dormia lá em casa, ela falava que via umas sombras meio obscuras, umas coisas passando pela parede. Eu e meu amigo, a gente baixou um aplicativo pra captar fenômenos de voz eletrônica e a gente ficou botando assim nos lugares pra ver se captava alguma coisa. E de fato, a gente ouviu, quando a gente foi ouvir, a gente ouviu as palavras carvão e mina. A gente achou estranho, mas a gente pensou assim, pode ser coisa do aplicativo também, pra assustar a gente e tal. Outra vez que meu amigo foi lá em casa, a gente deixou isso pra lá. Mas aí a outra vez que ele foi lá em casa, a gente decidiu o quê? Conversar com esses espíritos. Tentar ali uma certa comunicação com eles. Daí a gente criou ali um sistema de comunicação com o fantasma. Que era pra ele responder com uma batida pra não e 2 batidas pra sim. Daí a gente perguntou, tem alguém aí?
tutupão, e o fantasma pegou e deu 2 batidinhas na parede. Aí a gente continuou fazendo outras perguntas e, pasme, o fantasma continuou respondendo. Daí a gente pegou a nossa bola, botamos em cima da mesa e a gente perguntou pro fantasma assim: você quer brincar com a gente? Você quer se divertir? Quer brincar e tal? E aí, gente, a bola era pesada, tá? Muito pesada e não tava ventando. Sério. Acabou que na hora que a gente perguntou se o fantasma queria brincar, o que a bola aconteceu com ela? Rolou da mesa e caiu no chão. Na mesma hora. No meu aniversário de 12 anos, eu recebi 4 amigos lá em casa e eu contei pra eles. Falei assim: minha casa é mal assombrada, tá? É mal assombrada. Gente, meus amigos ficaram assim: é assombrada e que legal, a gente tá aqui na casa assombrada. Aí eu falei assim: é mesmo. Fantasma, se você estiver aí, falei em voz alta: fantasma, se você estiver aí, por favor, diminui as luzes ou apaga as luzes aqui pra gente ver. Eu querendo me provar pros meus amigos, né? Aconteceu o quê, gente? Um total de nada. Nada aconteceu. Eu fiquei com a cara o quê? Passei vergonha ali na frente dos meus amigos. E o fantasma o quê? Na hora H não quis mostrar que tava ali. Coisa de 1 hora depois, a gente tava só relaxando de boa, vivendo a vida, quando de repente todas as luzes da casa se apagaram. Teve outro dia também que eu tava sozinha no meu quarto, eu tava mexendo no meu iPod e eu tava conectando ele na tomada. Eu conectei ele na tomada e essa tomada não tava funcionando, eu não sei porquê. Quando de repente, gente, eu vi com meus próprios olhos, o plug simplesmente saiu sozinho, eu não puxei e nada aconteceu. Eu realmente fiquei muito assustada porque eu não puxei essa tomada, mas provavelmente era o fantasma, morava lá em casa. Fim da história. E daí eu pergunto pra vocês: era um fantasma de fato ou era só uma criança impressionada? Ou uma criança que queria impressionar os amigos, né? Tem essa opção, sempre teremos. Nesse caso, gente, eu acho que baixou umas irmãs Fox pra esse menino, porque se você já assistiu o vídeo que a gente falou sobre o tabuleiro Ouija, que eu vou deixar aqui no card, mas você só vai assistir depois, olha lá, eu tô de olho, hein? Se você sair daqui eu vou saber. Se você assistiu esse vídeo, você sabe como surgiu o tabuleiro Ouija, e foi justamente assim, dessa forma. O menino o quê? Eu ia falar à frente do seu tempo, não, mas tá pra trás do seu tempo, né? Porque é um negócio que aconteceu antes já. Vitor rindo da minha cara. As irmãs Fox, elas ficaram famosas justamente por elas terem essa comunicação com fantasmas. Elas perguntavam um negocinho, aí o fantasma respondia o quê? Com batidinhas. Então esse menino fez isso, né? Nada inovador. Agora vamos para a última história, que, gente, essa história eu fiquei com o si trancado. Mas antes da gente ir para essa história, já deixa o like aqui, que se você tá aqui até agora, ou você é um hater, ou você tá gostando do vídeo. Então, já deixa o like. E essa história se chama O Carro Vermelho. Só um parêntese aqui, abrindo parêntese, o nome dessa história me lembra a lenda urbana do Opala Preto, do Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar, gente? Já ouviu falar, Vitor? Pois é, ó, coisa boa pra eu trazer pro canal já. Fala aqui se vocês já conhecem essa lenda urbana. Essa história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 22 anos de idade. Eu costumava sair pra caminhar, pra correr, e eu parei com esse hábito depois de um tempo. Só que o que acontece? Eu tava tendo muita dificuldade pra dormir. Então, quando eu tinha dificuldade pra dormir, eu sentia que eu não tava cansado o suficiente pra pegar no sono, assim, que eu deitasse na cama, eu saía pra dar uma corrida, pra caminhar, pra ver se eu ficava cansada a ponto de eu dormir. E é muito importante eu dizer pra vocês que eu sempre corria nos mesmos lugares e no mesmo horário. No dia que essa história aconteceu, eu saí pra correr a mais ou menos 9 horas da noite, que é o horário que eu ia mesmo. E eu tenho muito medo de correr em parques, né, que são mais isolados, esses lugares que as pessoas geralmente correm mesmo. Mas como eu saio pra correr à noite, eu fico com um pouco de medo, sabe? Então, eu geralmente corro na calçada, perto ali da rua, perto de outras casas. Daí, geralmente, essa hora que eu saio pra correr, eu passo em frente às casas e eu vejo as famílias jantando, vendo televisão. Isso acaba me tranquilizando um pouco. Daí, nesse dia, eu saí pra correr e tem uma rua específica que eu costumo me aquecer lá. Nessa rua tem um prédio pequeno e tem um cara que mora no primeiro andar, gente, que morro de medo dele. Ele é muito esquisito, eu só observo ele quando eu tô caminhando, mas toda vez que eu passo em frente à casa dele, ele tá na cozinha, cozinhando alguma coisa, e ele sempre fica me encarando. Ele sempre olha eu correndo quando eu passo. Enquanto eu tava entrando ali na rua desse cara, eu vi que tinha um carro vermelho perto de mim, assim. E na hora que eu vi o carro, gente, eu pensei assim, gente, parece muito um
um carro de serial killer. Deus que me perdoe. Era um carro, assim, vermelho, mas não era um carro moderno. Ele era mais ou menos ali dos anos 90, sabe? Um carro mais antigo. Em certo momento, eu acabei percebendo que o carro tava me seguindo sim. Porque eu tava assim, o carro tá passando e tal, seguindo o caminho dele, mas não. Ele tava andando muito devagar. E eu tava correndo devagar, eu não tava correndo rápido. Então, o carro já teria me passado há muito tempo. Ele tava ali me acompanhando. E o que acontece? Nessa rua, quando você chega no final dela, você só tem como virar pra direita. E se eu virasse pra direita, eu ia na direção que o carro tava. E aí ele podia me parar, me encurralar ali. Se fosse alguma coisa, se fosse um assaltante, um sequestrador, qualquer coisa, eu já tava ferrada. Eu tava ouvindo música no fone de ouvido e o celular tava na minha mão. Como eu fiquei mais em estado de alerta, eu fiquei com medo do que estava acontecendo, eu discretamente fui abaixando o volume da música pra eu poder ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Eu continuei correndo devagar, gente. Esse carro continuava a me seguir. Como eu tava com fone de ouvido, eu acho que ele pensou que eu não tava ouvindo o carro, que eu não tava ouvindo as coisas ao meu redor. Ele devia achar que eu tava ouvindo música, né? Mas eu, meu filho, eu sou rápida, já tinha percebido há muito tempo que ele tava me seguindo. Fui correndo até o final da rua. Quando cheguei lá, em vez de virar pra direita, gente, eu virei rápido e saí correndo na direção que eu tinha vindo. E aí, pernas pra que te quero, minha filha, sair correndo sem olhar pra trás. Só que, apesar de eu estar com fone de ouvido, eu ouvi o cara batendo forte no volante com muita raiva na hora que eu virei e saí correndo. Eu tava com fone de ouvido, né? Então tava bloqueando um pouquinho minha audição. Mas mesmo assim eu pude ouvir claramente os socos. Então você pensa a raiva que ele não tava batendo, a força que ele não tava batendo naquele volante. Nessa hora, ele começou a manobrar pra voltar à rua, pra vir de novo na minha direção. Gente, pensa num si trancado. Pensa. Só que o que dificultou ali a manobra dele é que tinham vários carros parados nos dois lados da rua. Então, pra ele frear, voltar, fazer a manobra ali, tava sendo muito complicado. Eu conheci aquele bairro de Core Salteado, então eu tava a mais ou menos 4 ruas da minha casa. Saí correndo, fui correndo, cheguei na minha casa, deu tempo, cheguei lá ofegante, mas cheguei. Naquela noite eu não contei nada pra ninguém, a minha mãe perguntou como tinha sido a corrida e eu falei que foi ótimo. Não, foi tudo tranquilo. Fim da última história e já comenta aqui embaixo o que vocês acham. Ela estava realmente sendo perseguida ou era só impressão dela? Ela não estava sendo perseguida nada. Quando eu falei que eu tava com medo da última história, vocês devem ter imaginado fantasma, né? Mas, gente, vou te falar que gente me deixa com mais medo do que fantasma. E ser sequestrado me deixa com mais medo ainda de gente. Pode ser aquele cara que ficou observando ela. Pode ser. Então, quando eu tava lendo a história, eu pensei que era esse cara, o estranho que sempre tava na cozinha. Por quê? Ela mencionou o cara, falou que sempre via ele, só que ela não falou que viu ele. Então ele podia nem estar em casa porque ele foi sequestrar ela. Desvendamos o caso. Detetive Sibeli Vitor. O bom é que a gente é um detetive só, né? Detetive Sibeli Vitor. Uma dupla da pesada. Se você gostou desse vídeo, gente, já compartilha com aquele seu amigo que adora histórias de terror. E assistam outros vídeos que a gente também contou histórias sombrias do Reddit. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!